Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje estamos já chegando quase no finalzinho da nossa série de vídeos aí, Aprendendo RPG. No vídeo passado nós vimos um pouco a respeito das regras de lançar magias. Hoje será a parte 2 desse vídeo, que nós iremos nos aprofundar um pouco mais nos efeitos mágicos. Então, desde já, eu peço a vocês que ajudem esse canal a ficar mais relevante, deixando o seu like e compartilhando para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Então, bora pro vídeo após a vinheta. Então, hoje, em especial, nós iremos dar um estudo um pouco mais aprofundado nos blocos de magia. E aqui eu acho que é importante a gente fazer um disclaimer que as magias em si, elas não têm um esquema aí para funcionar. Cada magia, ela é diferente do seu próprio modo, então não existe uma regra que rege todas as magias. Na verdade, existem algumas regrinhas pequenas, e o vídeo de hoje é sobre isso, sobre cada uma dessas regrinhas pequenas, mas o efeito em si, ele é magia a magia. Você vai ter que ir lá, ver como é aquela magia em específico, e daí sim você vai poder soltar à vontade na sua aventura e tudo mais. Hoje nós vamos ver as pequenas regrinhas que regem ali as características da magia. Então, no teu livro do jogador, ali nas últimas páginas, nós temos um capítulo inteiro só com as magias uma a uma. E aí você tem um bloco da magia, detalhando todas as características daquela magia. Nós vamos pegar aqui para esse vídeo um bloco desses aleatório e vamos estudar essas magias, essa magia em específico para você ver, para a gente determinar aí como é que a gente lê um bloco de magia. Então, essa magia que vocês estão vendo aí na tela, é uma magia que eu escolhi aleatória aqui na edição. Ela vai ter as seguintes características. A primeira coisa é o nome da magia. Ela tá em negrito, bem grande assim em cima do bloco, né? Em seguida, logo abaixo, a segunda informação é o nível da magia. No caso, seria o ciclo da magia. Lembra no vídeo passado que eu falei que as magias elas tinham níveis diferentes e que dependendo do seu nível aí de jogador, de mago, de conjurador aí, você conseguiria soltar algumas magias, né? O poder da magia, o nível de poder da magia que você iria soltar estaria diretamente relacionado ao seu nível de personagens. Pois bem, é nessa partezinha que vai estar escrito aí o nível da magia. E em seguida, nós temos aí a escola da magia. Então, cada magia, todas as magias do jogo, mesmo as magias que não são de mago, ou seja, as magias de clérigo, de paladino, de druida, de bardo, todas elas têm uma escola de magia associada a ela. E quais são as escolas para a gente saber? Nós temos abjuração, conjuração, adivinhação, encantamento, evocação, ilusão, necromancia e transmutação. São essas as escolas de magia. Abaixo, nós temos aí o casting time. Casting time seria o tempo de conjuração. Quando o lançador da magia, seja ele um mago, um clérigo, um paladino, quando ele vai soltar aquela magia ela tem um tempo que ela demora até ela desencadear. Nesse tempo, o mago ou o conjurador ele vai estar falando as palavras mágicas, fazendo o gesto. Quando ele termina, a magia solta. E isso é o casting time. Então existem vários casting times, né? Vários tempos de lançamento de acordo com a magia. Cada magia tem o seu próprio, né? A grande maioria, ela custa uma ação principal. Ou seja, você em vez de atacar, por exemplo, um oponente, você vai soltar aquela magia. Isso é uma coisa meio óbvia. Tem outras magias que são um pouquinho mais rápidas, que elas têm uma ação bônus. Ou seja, você solta a magia na sua ação bônus, e daí, na sua ação principal, você pode soltar outra magia, ou de repente realizar um ataque, né? Existe também algumas que são um pouco mais demoradas, que tem a sua contagem ali em minutos e até em horas, né? Pode ser 1 hora, 8 horas. 8 horas é muito tempo, né?
Mas assim, quando a magia ela é em horas ou em vários minutos, de repente essa magia ela não é possível usar em combate. Até porque se você começar a soltar ali, né, vai terminar o combate e você ainda vai estar executando ali os ritos da magia, né? Mas quando é, por exemplo, 1 minuto, você sabe aí que são 6 rodadas, porque a gente aprendeu lá no vídeo ali de combate que uma rodada ou um turno dura 6 segundos. Então, se for 1 minuto, são 10 rodadas daí para aquela magia desencadear. Um ponto aqui importante que a gente não pode deixar de mencionar é na questão dos espaços de magia que a gente aprendeu no vídeo passado. Mas nesse vídeo eu acho relevante a gente falar por quê? Porque a regra de D&D, ela fala o seguinte, que um personagem ou um jogador, né, ele só pode gastar um espaço de magia por turno, não é por rodada, é por turno. Então quando for o turno dele de jogador, se ele soltar uma magia com tempo de conjuração, com casting time de uma ação bônus, e essa magia for uma magia que gaste espaço de magia, por exemplo, um exemplo delas é Passo Etéreo, né? É Misty Step, né? Que ele custa uma ação bônus. Ao você lançar essa magia, gastou o espaço de magia, beleza. Você ainda tem a sua ação principal. Na tua ação principal, você pode realizar um ataque ou soltar outra magia. Mas essa segunda magia que você vai soltar na ação principal, ela obrigatoriamente vai ter que usar, não pode ser usado espaço de magia, ou seja, vai ter que ser um cantrip, um truque, porque já foi usado espaço de magia nesse turno, entendeu? Então você não pode, por exemplo, dar um Misty Step e em seguida dar um Mãos Flamejantes, né, Burning Hands. Você vai ter que soltar um Raio de Fogo, que é um cantrip, que é um truque. Em seguida, nós temos aí o range, né, que é a distância daquela magia. Quando você solta uma magia, aquela magia ela tem um alcance. Ela tem uma distância que ela consegue alcançar. Essa distância de alcance dessa magia ela vai estar medida em feet, que seria em pés. Mas basicamente essa distância ela vai se apresentar com as seguintes possibilidades. Primeiro vai ter uma distância X que a sua magia alcança, e aí você vai poder soltar essa magia até o máximo naquela distância, ou menos se você quiser. Ela vai ser... Existem algumas que são ao toque, ou seja, ela não tem distância nenhuma, você tem que chegar na pessoa. Geralmente são magias de cura ou magias de bênção ou coisas do tipo. Você chega ali na pessoa e você toca ela, né? E existe a terceira possibilidade que é self, que é em você mesmo. Você não pode soltar em ninguém, essa magia ela vai ser soltada em você. Então tem 3 possibilidades normalmente. Uma distância X, ou ao toque, ou em você mesmo. Além disso, existem as questões aí dos formatos da magia. Algumas magias assumem alguns formatos, né? E aqui a gente vai abordar rapidamente cada um desses formatos. Só mencionando rapidamente, você tem magias que são em linha, em cone, em cubo, em esfera e em cilindro. Os formatos delas seriam esses, certo? Não são todas, são apenas algumas. E geralmente quando a gente fala aqui em formato da magia, a gente está falando aqui em magias de área, né? Magias com efeito em área. E daí eu vou explicar cada um desses efeitos. E é importante a gente salientar que esses formatos, eles são formatos tridimensionais. Eu acho que é meio óbvio. Um cubo, uma esfera, um cilindro, são todas figuras geométricas tridimensionais. É muito comum a gente utilizar nossa grid de combate em 2 dimensões, até porque a esmagadora maioria dos combates serão em 2 dimensões. Mas pode acontecer de, por exemplo, você enfrentar uma criatura que voa, por exemplo, ou um personagem ele próprio está voando, esse tipo de coisa. E aí, se um determinado oponente estiver voando a uma certa altura, a magia ela pode pegar ou não, né? E é importante a gente entender como é que funciona. O primeiro deles é em linha. E daí, essa magia em linha, você vai ter uma linha reta, ela vai até uma certa distância.
E todos os oponentes que estiverem naquela linha, eles serão atingidos por aquela magia. A magia ela não para no primeiro oponente não, ela é uma magia em área. Então todos os oponentes vão ser afetados até aquela distância máxima. Outro exemplo seria a magia em cone. Burning Hands, né, que é mãos flamejantes, é um exemplo aí de magia em cone. Né? Também tem Cone of Cold, né, que ela é em cone. Daí, quando você solta uma magia em cone, geralmente ele dá só um valorzinho ali. Cone de tantos feet, né? Vamos dizer que seja de 10 feet. E aí, como é que você sabe o quanto esse cone vai se alargar ali na ponta, né? Geralmente é da seguinte forma. A altura do cone é a mesma coisa que a base do cone. Então é 10 feet por 10 feet de largura. E esse cone vai ser um triângulo isósceles. É importante a gente ter isso em mente. Uma coisa muito importante é que tanto nas magias em linha quanto nas magias em cone, o efeito mágico ele tem como origem o próprio mago. Você vai soltar, por exemplo, um Lightning Bolt, né? Você solta vamos dizer assim, o raio elétrico ele tem origem em você e ele segue adiante, né? E no caso da magia em cone, o Cone of Cold ele começa em você e ele vai se expandindo adiante. A partir daqui, nós temos magias em que a origem não é em você. Então, o formato que vai estar ali no livro, ele vai estar a distância que a magia alcança e vamos dizer assim, o tamanho da figura geométrica. O primeiro deles é o cubo. O cubo, ele vai dar a distância dele e, vamos dizer assim, a origem da magia é no centro do cubo. Você pode soltar uma distância, vamos dizer que 100 feet. Lá, 100 feet de você coloca o quadrado ali, né, do cubo. Né? Também é muito comum magias de cubo começarem no próprio mago. Um exemplo disso é Shockwave, né? Essa magia, você solta uma onda de choque que começa em você e vai adiante. Essa Shockwave, ela é um cubozinho perfeito e, vamos dizer assim, que começa exatamente à frente de você. Você não fica no centro do cubo. Ela começa em você. Porém, existem alguns exemplos de magias de cubo em que você solta a distância. E é o exemplo dos tentáculos de Hervard, né? E você tem uma distância que aquela magia alcança e você coloca aquela área naquele lugar que você está soltando. E daí a magia ela começa no centro e se irradia. E para você saber o tamanho do cubo, tem escrito aqui no quadrinho, como você pode ver, e esse tamanho ele é referente ao lado do cubo, ou seja, o lado vezes a altura. Outro exemplo é a esfera. A esfera é parecido, você tem aqui a distância que você vai conseguir soltar aquela esfera, e daí você tem uma esfera de raio X, né? Na magia vai estar escrito aí o raio, e aí com esse raio você consegue determinar todo o formato daquela esfera. Um bom exemplo disso é a velha magia Firebolt, né? Que é bola de fogo. E por último, nós temos a magia nos formatos de cilindro, certo? Então as magias no formato de cilindro, ela lembra um pouquinho esfera. Talvez se você vê na sua grid ali em 2 dimensões, não tenha nem diferença, mas se nós formos considerar, por exemplo, criaturas voadoras ao redor, existe total diferença. Existem alguns casos específicos em que magias de cilindro conseguem acertar o oponente, mas a de esfera não consegue, porque a esfera, quando vai chegando ali nas bordas, ela vai suavizando, certo? Então, nas magias de cilindro, assim como na magia de esfera e assim como na magia de cubo, a magia ela se irradia a partir do centro, ou seja, a origem da magia é no centro, ela vai se irradiando. E daí, a partir do centro é que você vai contar. Quando você vai soltar uma magia a X distância, essa distância é contada a partir do centro. E aí na magia ela vai estar dando o raio e a altura, porque um cilindro ele tem um raio para você fazer a base ali circular e a altura. Pronto.
Terminada aí a aula de geometria, né? Eu tentei resumir o máximo que eu pude aqui. Vamos continuar. Nesse ponto aqui, nós vamos ver uma coisa que eu acho interessantíssimo para o roleplay, que é a questão dos componentes mágicos. Eu quero aqui chamar a atenção para um exemplo aí da cultura pop, que é a coleção de livros, ou se você viu no cinema, a coleção aí de filmes do Harry Potter. Harry Potter lá que tem a escola de magia e tal. Se você notar bem direitinho, quando o Harry Potter vai soltar uma magia, ele usa uma varinha mágica, e daí ele vai falar a palavra mágica e vai ter que fazer o gesto certinho da magia ali com a sua varinha, né? Leviosa, né? E ele tem que tanto falar do jeito certo quanto ter a entonação correta, fazer o gesto certinho ali na sua varinha mágica e tem que estar com a varinha na mão. Então, eu tô trazendo esse exemplo de Harry Potter, muito embora não tenha nada a ver com Dungeons and Dragons, para mostrar que em Harry Potter nós temos os 3 componentes de Dungeons and Dragons. É o componente verbal, somático e material. Ao contrário de Harry Potter, nem todas as magias exigem todos esses componentes. Por isso é importante você ir no bloco da magia e ver. Existem algumas magias que não exigem nenhum, talvez. Existem algumas magias que exigem apenas um deles. Existem alguns que exigem 2, né? Existem alguns que exigem os 3 componentes, o verbal, o somático e o material. O verbal seria a palavra mágica, né? Você vai falar uma palavra mágica ou talvez uma frase mágica ali, numa língua ancestral ali que você vai utilizar para soltar aquela magia. Eu até quero chamar a atenção para quem jogou o jogo Baldur's Gate 3, você vai ver ali nas magias que tem o componente verbal, você vai ver a pessoa falando essa palavra mágica na hora de soltar a magia. Quem não se lembra ali do Ignis? Né, quando solta ali o raio de fogo, certo? Então tem outras, eu não vou lembrar de cabeça todos, mas quem jogou Baldur's Gate sabe. E Baldur's Gate é Dungeons and Dragons. O componente seguinte aqui seria o componente somático. O que é o componente somático? Seriam os gestos, né? Algumas magias exigem um componente somático, ou seja, elas exigem que você faça um gesto também, né? As que exigem componente verbal, muitas vezes você vai estar fazendo o gesto enquanto está falando as palavras mágicas. As que exigem, por exemplo, somente o componente somático, você não vai precisar falar nada, mas vai poder fazer o gesto ali para realizar a magia. Inclusive, existem algumas magias no livro do jogador em que elas explicam como seriam alguns gestos relacionados àquela magia em específico. Não seriam nem a maioria, seriam apenas algumas poucas que explicam, mas um exemplo que eu gosto muito é o Burning Hands, que é o Mãos Flamejantes, que eles explicam que as mãos ficam abertas em formato de leque e os 2 polegares tocando um no outro dessa forma assim. E daí, no próprio livro, tem uma fotinho exemplificando uma pessoa soltando aí a magia Burning Hands, né? E você vê que o fogo ele sai ali dos dedos da pessoa. Certo? Então, a magia aí com componente somático, ou seja, gestual, ela exige um gesto. Agora, não são todas que explicam como são esse gesto, tá? É importante salientar isso. E por último, nós temos aí as magias com componente material, ou seja, você vai precisar de algum item para realizar essa magia. Esse item ele vai variar desde algum item ali que você vai utilizar como instrumento para focalizar aquela magia, até ingredientes, né? Existem magias que você usa alguns ingredientes ali, né? Um pó de alguma coisa, ou sei lá, às vezes um pedaço de couro, um líquido específico, né? Uma bolinha de determinada substância, certo? Mas também existem alguns que exigem, por exemplo, um instrumento. Um exemplo desses é o raio de bruxa, né? O Witch Bolt, que ele exige lá um galho carbonizado, né? Esse galho carbonizado, ele seria, no caso, uma ferramenta que você vai estar utilizando. Então, quando você vê magias com componente material, entre aspas, vai estar escrito quais são os materiais que você vai utilizar naquela magia. Alternativamente,
existe a possibilidade daquele mago ou daquele lançador de magias utilizar um foco arcano. O foco arcano é um instrumento pessoal daquele mago ou daquele lançador de magias. Ele substitui os componentes materiais. Então, em vez de você sair correndo atrás de ingredientes ou ter 1000 instrumentozinhos ali na tua bolsa para você utilizar para soltar aquela magia, você simplesmente vai puxar aquele foco arcano e vai canalizar a magia a partir dele, né? Então, isso daí para mim é muito mais uma questão de flavor e de roleplay, né? De roleplay. Você pode utilizar o foco arcano, você pode utilizar ali os ingredientes. Eu acho indispensável que o mestre faça uso dessa ferramenta e o jogador também, porque ele dá profundidade ao personagem, mas é tudo uma questão de roleplay. Um ponto importante a respeito do foco arcano é que ele não substitui ingredientes mágicos que custam um valor muito alto. Um exemplo disso é a magia Reviver ou Ressuscitar, que ela consome um diamante no valor de 300 moedas de ouro. Então, esse diamante de 300 moedas de ouro, em questão de mecânica de game, ele representa um custo financeiro para aquele personagem, e esse custo financeiro ele não pode ser retirado, né? Ele faz parte ali da mecânica do jogo. Então, o foco arcano ele não consegue substituir esse consumo de dinheiro que o personagem vai ter que ter para realizar aquela magia. E mais uma vez ressaltando que nem todas as magias vão ter todos os componentes. Existem algumas magias que vão ter apenas 2 deles, outras vão ter apenas um. Isso aqui é importante. Outro aspecto que você vai encontrar aí no bloco de magia é a duração da magia. Então existe um grande número de magias que ela vai ter a duração instantânea. Um exemplo disso são as magias tipo raio de fogo, né, bola de fogo, mísseis mágicos. Elas são magias que elas desencadeiam, fazem o seu efeito e pronto, acabou. Ela funciona ali naquele turno, naquela hora e é instantânea. Mas também existem as magias que duram minutos e horas, né? Magias, por exemplo, como arma mágica, né, que você invoca e a arma fica ali combatendo ao teu lado, ela vai ter uma duraçãozinha que vai estar escrito ali no bloco da magia, né? E aí, essa duração ela vai estar escrita em minutos. Se for 1 minuto, você já sabe que são 10 turnos de funcionamento daquela magia e assim sucessivamente. E aí vem a questão que é o seguinte, que seria muito atrelado à duração dessa magia, existe a questão de magias de concentração. Nem todas as magias que têm duração assim acima de um turno, elas são magias de concentração, mas muitas delas são. Ou seja, são magias em que o mago ele vai soltar aquela magia, vai, sei lá, o efeito vai começar a funcionar turno a turno, e o lançador daquela magia, ou o mago, ele vai ter que estar se concentrando para manter aquela magia funcionando. E se por um acaso essa concentração for quebrada, aquela magia ela vai se dissipar. Um ponto importante aqui é que o lançador da magia que estiver concentrando uma magia, ele pode se locomover em combate, se deslocar à vontade, que a concentração ele não vai ser quebrada, e também ele consegue lançar outras magias, né? Vamos dizer que ele solte uma magia de concentração X, né? Por exemplo, aquela da espada mágica, arma mágica. Vamos supor que ele solte uma magia de concentração X aí, por exemplo, arma mágica. A arma ela vai ficar lá, ele vai estar concentrando aquela magia. E nos turnos seguintes em que ele for jogar, ele vai poder soltar outras magias, como raio de fogo, bola de fogo, etc. A única regra é que ele não pode soltar 2 magias de concentração. Um lançador de magia ele só pode concentrar uma magia por vez. Se ele soltar 2 magias de concentração, a primeira magia, a concentração vai ser quebrada e ele vai ficar concentrando apenas a segunda magia. Outro ponto importante é que ao tomar dano, existe uma chance daquele lançador de magias quebrar a sua concentração. Então, basicamente, quando aquele lançador de magias ou aquele mago estiver concentrando uma magia e ele tomar um dano X, ele vai ter que fazer um testezinho de constituição, né? E a classe de dificuldade do teste é 10, mais a metade do total do dano tomado.
Vamos supor que ele tomou 5 de dano, o teste de concentração vai ser um teste de constituição de dificuldade 12, porque 5 dividido por 2, a gente coloca 2 aí arredondando para baixo. Então a dificuldade do teste vai ser 12, porque é 10 mais 2, dá 12. E se ele falhar no teste, a concentração para manter aquela magia funcionando vai ser quebrada. Outro ponto é o seguinte, que se ele morrer ou ficar incapacitado, a concentração ela é finalizada automaticamente. Além disso, o lançador de magias ele pode voluntariamente interromper a concentração daquela magia. Magias com a característica ritual. Existem algumas magias que elas vão ter escrito ali no seu bloco de magias assim, ritual. Eu estou colocando aqui na tela para vocês verem um exemplo de magia ritual. Essas magias, elas demoram 10 minutos para serem lançadas, ou seja, você precisa realizar um ritual ali para lançar aquelas magias. Uma coisa muito importante é que essas magias de ritual, elas não gastam espaços de magia e, portanto, elas não podem ser lançadas em níveis mais altos. Se você tem uma magia ritual de segundo ciclo, você não vai poder lançar ela utilizando um espaço de magia nível 3, porque você não gasta espaços de magia. Você sempre vai lançar aquela magia naquele nível para o qual ela foi desenhada. Outro ponto importante é que, ao contrário do que muita gente pensa, as magias do tipo ritual, elas precisam estar preparadas para serem lançadas. Porém, o que causa a confusão de muita gente é que o mago é especificado ali na classe do mago que as magias rituais não precisam estar preparadas. Então, a exceção à regra é quando aquela classe que o jogador está jogando explicita que aquela magia ritual não precisa estar preparada. Agora, se não tiver dizendo nada na classe daquele personagem, via regra, a magia ritual ela precisa sim estar preparada para ser lançada. E outra coisa muito importante é que apenas classes que possuem a característica de lançar magias do tipo ritual é que podem lançar magias do tipo ritual. Então tem que estar escrito na classe que aquela classe é capaz de realizar magias rituais. Eu estou colocando na tela aí para vocês verem todas as classes lançadoras de magia classificadas entre as classes que conseguem soltar magia ritual e as classes que não conseguem soltar magia do tipo ritual. Terminando aí vamos dizer assim, o cabeçalho da magia, eu acho que vocês conseguem compreender agora a maior parte aí das regras de soltar magia. Vamos agora ver o corpo aí da magia. O corpo é onde vai estar escrito o efeito mágico em si. Não existe uma regra geral para você entender o corpo da magia, você vai ter que ler o corpo para você entender qual é o efeito que aquela magia faz. Você não tem uma regrinha, não tem um esquema aqui que você vai ter, uma maruagem, que você vai ter que entender aí para você saber como lança todas as magias. Você tem que ler aqui a descrição para saber como aquela magia funciona. Porém, existem alguns aspectos importantes aqui que a gente ainda precisa abordar. Existe uma diferença entre efeito mágico e ataque mágico. A maioria das magias elas fazem um efeito mágico, né? Você lança aquela magia e ela vai desencadear aquele efeito X. Esse efeito pode ser em área ou não, ela pode ter um alvo ou não. E geralmente quando é um efeito mágico, se for um alvo que for inimigo, por exemplo, que estiver sendo afetado por alguma magia que vai causar algum efeito negativo nele, ele vai fazer um teste de resistência para tentar resistir àquela magia. E aí, no próprio bloco da magia, ele vai dizer qual é a salvaguarda que ele vai testar. Se for, por exemplo, uma magia que ele vai ter que tentar se esquivar, como bola de fogo, por exemplo, ele vai fazer um teste ali de salvaguarda de destreza. Se for uma magia ali de controle mental, ele pode muitas vezes fazer um teste ali de sabedoria ou de inteligência. Se for uma magia que vai tentar envenenar ele vai fazer um teste ali de constituição. Mas isso vai estar determinado no texto da magia. É importante você olhar o texto da magia, e lá vai estar dizendo qual é a salvaguarda que ele vai fazer.
A dificuldade desse teste de salvaguarda vai estar determinada ali no cabeçalho da tua ficha. Se lembra no vídeo passado que eu falei do cabeçalho? Estou colocando aqui na tela para vocês verem o cabeçalho. Nessa partezinha aqui está a classe de dificuldade de resistência dessa magia. Agora, se for um ataque mágico, ela é um pouco diferente. E aqui eu vou trazer novamente a vocês na memória vídeos passados em que eu ensinei as regras de combate. Então, quando você realiza um ataque, você rola o D20 e soma com o modificador daquele ataque. No caso de ataque mágico, o modificador está aqui no cabeçalho novamente. Eu estou colocando novamente o cabeçalho na tela, certo? E está aqui, ó. É nessa partezinha que vocês estão vendo. E tá aí o modificador do ataque mágico. Então você vai rolar o D20 e o resultado você soma com esse modificador. E a classe de dificuldade para atingir o oponente, obviamente, é a classe de armadura. Mais uma vez, relembro aquele vídeo, estou colocando na tela aí para vocês verem novamente qual é o vídeo que eu estou falando, né? Mas as regras de ataque são as mesmas daquela lá, só muda que em vez de atacar com a arma, você está atacando com uma magia, né? Um bom exemplo aí de magia do tipo ataque mágico é a magia Raio de Fogo, né? Que é Firebolt. É uma magia do tipo Cantrip, né? Uma magia truque, e ela é um ataque mágico. E por fim, para a gente concluir esse vídeo, no corpo da magia também vai estar explicitando as regras caso você queira soltar magias em níveis superiores. Por exemplo, você quer soltar uma magia Bola de Fogo, por exemplo. Bola de Fogo é uma magia nível 3 e ela causa 8d6 de dano de fogo. Você pode soltar essa magia utilizando um espaço de nível 4. Você não pode utilizando um espaço de nível 2. Você pode utilizar espaços de nível maiores, né? Coisa que a gente já falou no vídeo passado. E daí, no bloco da magia, vai estar explicando, caso você opte por utilizar um espaço de nível maior, qual é o efeito que vai causar. Muitas magias não fazem nada, mas nesse exemplo que eu dei, que é a magia Fireball, né, que é bola de fogo, você vai ter um D6 de dano a mais a cada nível acima do terceiro. Então, se eu for soltar a magia Fireball, bola de fogo, utilizando um espaço de nível 4, eu vou estar jogando ali, rolando de dano, 9d6 de dano, que seriam os 8d6 normais, mais o 1d6 referente àquele nível, que é o quarto nível, que é um nível acima do terceiro. Se for no quinto nível, vão ser 2d6 a mais, né? No caso, vão ser 10d6 de dano. E assim sucessivamente. Bom, pessoal, eu acho que aqui nós conseguimos concluir aí nosso vídeo a respeito das regras de lançamento de magia. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, comente aqui embaixo. Se eu esqueci alguma coisa, agora sim, se eu esqueci alguma coisa, comente aqui embaixo também. E a gente vai ficando por aqui. Curta, compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E a gente vai ficando por aqui e falou!